Galera vascaíno, o Vasco tá dando sopa pro azar, né? O América venceu por 3-2 o Bahia. Aconteceu o resultado que o torcedor vascaíno queria, né? Tô com a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, como vocês já estão vendo, e a gente vamos fazer contas e contas, mais uma análise para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou tudo para a última rodada do Campeonato Brasileiro devido à incompetência do Vasco, né? Que já teve duas oportunidades, né, de se livrar desse rebaixamento. A derrota ao Corinthians, né, dentro do Caldeirão aí que o Vasco perdeu de 4-2 e agora a derrota aí pro Grêmio no jogo que o Vasco entrou praticamente ali já entregando, né, jogando com 3 zagueiros, né, o torcedor ficou meio revoltado, o Vasco ali, poxa, Ramon Dias, 30 minutos do segundo tempo que você vai tirar o esquema de 3 zagueiros, né? O Bahia lá tava perdendo, era só o Vasco ir para cima, perder de 2, 3, não ia importar pro Vasco. Para mim, o Vasco entrou com o esquema de 3 zagueiros, com esse Robson Bambu, que não tem condições nenhuma. Então, galera, a gente vai fazer aqui, né, uma rápida análise aí desse jogo. Vamos falar aí o que o Vasco precisa para essa última rodada. Só depende dele. E é isso que complica e deixa o torcedor vascaíno, né, com a pulga atrás da orelha, que o Vasco só depende dele para ficar na primeira divisão. Galera, vou trazer aqui a tabela. Primeiro vamos lá para as partidas, né, que aconteceu hoje, que o torcedor vascaíno gostaria que acontecesse. Vamos lá aí para a rodada. Agora o torcedor do Vasco já torceu para tudo quanto é time. Agora na próxima rodada é outro time que o Vasco vai ter que torcer, que é o Galo, né? Que está lá, né? O jogador, nosso cria, Paulinho, que deveria estar jogando com a nossa camisa, né? Que não estava no orçamento do Vasco, segundo aí Paulo Brax e companhia, né? Você vê que essas pessoas são incompetentes. Vamos lá, galera. O Botafogo, o Cruzeiro se livrou. O Cruzeiro não quer mais, né? O Cruzeiro aí conseguiu se livrar, empatou aí com o Botafogo, que passou vergonha, né, no campeonato, estava aí na frente, entregou tudo. Coitado aí do Botafogo, né, galera? Mais coitado ainda do Vasco que tá nessa situação, né? O Botafogo pelo menos tá lá em cima. Mas vamos lá. Deixou o torcedor só sonhar o Botafogo, né? América e Bahia. Olha o que aconteceu nesse jogo. O América com um jogador a menos venceu o Bahia. Né? Será que lá o torcedor do Santos vai enviar, né, o Pix para o jogador lá do América que marcou o gol da vitória? A América chegou a estar ganhando por 3-1 essa partida, né, galera? Tava 3-1 ali, né? O grande América aí salvando o Vasco, que o Bahia se vence esse jogo. O Bahia já deu mole 2 rodadas, né, galera? O Bahia deu mole aí contra o São Paulo, que eles poderiam empatar, pelo menos ali para colocar o Vasco lá embaixo, né, ferrar com a gente. O Bahia deu mole, São Paulo foi lá e ganhou, e agora o América ajudando o Vasco. Ou seja, é brincadeira o que o Vasco vem fazendo, né? Como eu disse no começo do vídeo, o Vasco vem dando mole aí, vem dando sopa pro azar. Fortaleza venceu o Goiás por 1-0. O nosso próximo adversário, time enjoado demais, já vai vir praticamente sem compromisso nenhum, Bragantino, que fez um ótimo campeonato brasileiro, está aí na Libertadores, né, na pré-Libertadores garantido, ganhou 1-0, né, do rebaixado já Coritiba. E o Vasco, que moleza, né, que deu nesse jogo aí contra o Grêmio, um time que, cara, quando entra para disputar um jogo decisivo, assim como o Vasco vem disputando, né, jogos decisivos, mas, cara, quando entra para decidir mesmo, se ganhar o Vasco se livra, o Vasco, pelo amor de Deus, o time não joga, não consegue jogar, né, já vou falar aí sobre essa partida. E o Atlético Paranaense colocou ele 3-0 em cima do Santos, que se o Vasco empata, o Vasco já colocava o Santos ali, né, para cair também. Então a gente vai, galera, direto aqui, que é pra gente conversar agora o que pode acontecer nesse campeonato ainda. Vamos lá. Se o Vasco empatar, vamos colocar aqui situações, né, que pode acontecer para o Vasco se livrar do rebaixamento. Ó, o Vasco empatando, ou o Vasco pode se livrar até perdendo, caso o Bahia perca, né? Essa situação coloca o Vasco, continua o Vasco com 42 pontos, o Bahia, claro, ficaria com 41, estaria rebaixado. Se o Vasco empatar, olha só, se o Vasco empatar, né, o Bahia empatar também, o Vasco fica na primeira divisão. Então vamos lá, galera. Até agora tá muito bem. Agora vamos para a situação, se o Vasco perder, o Bahia empatar, o Vasco cai. Se o Vasco empatar, né, perder e o Bahia empatar, o Bahia passa o Vasco, certo? Então, o Vasco, olha só a situação do Vasco. E agora a outra situação, se o Vasco vencer o Red Bull e o Bahia vencer
o Atlético Mineiro, o Santos perder, o Santos cai. O Santos cai, galera. Isso mesmo. Ou o Santos empatar, o Santos cai. Entendeu? Então, a situação é essa. O torcedor do Vasco está já muito nervoso. Essa partida vai ser uma decisão, mais uma decisão que a gente tem pela frente. E o time do Vasco vem decepcionando, né? Hoje, entrando aí, como eu falei, já entrou perdedor. Porque o time do Vasco já faz um gol e já recua tudo. Né? A gente já sabe aí quando o Vasco joga, né? Tá ganhando ali de 1-0, o time recua. Como fez com o Corinthians, como fez em várias rodadas. Até o treinador Ramon Dias falou que não treina isso, com os jogadores que faz por conta própria. Não dá para entender, né? O treinador treina o time de um jeito, chega dentro de campo, o time muda a postura de outro. Então, esse time covarde do Vasco aí, que para mim hoje, esse esquema de 3 zagueiros, né? Quando já estava perdendo, que já logo ali o Vasco entrou tomando gol no início do segundo tempo, um jogador, né? Que o Vasco tem essa mania de não marcar os principais jogadores do adversário. O cara lá, o destaque, né? O goleador, como o Soares, né? Despedida do cara. O cara chuta a bola para fazer gol. 3 zagueiros, ninguém marcou o cara. O cara pegou a bola livre de fora da área, chutou sozinho, né? E fez ali o gol, fez o nome dele, né? Com a camisa do Grêmio. O Soares aí se despedindo com gol em cima do Vasco, né? E o time do Vasco continuou com 3 zagueiros. Aí, senhor Ramon Dias, brincadeira, né? Você manter o Robson Bambu até praticamente 30 minutos do segundo tempo, com o Vasco, com o adversário lá, né? Nosso principal adversário perdendo, Bahia. Vasco era para ir com tudo para cima. Ficava com um zagueiro, cara. Podia perder de 3, 4, 5, não importa. Ia com tudo para cima. Pro Vasco, a vitória, cara, acabava com a palhaçada. O Vasco ia se manter na primeira divisão hoje e ia acabar. O Vasco só tá na primeira divisão. O Vasco só tá vivo na primeira divisão, o torcedor sabe, né? Por causa do Bahia, que até agora, né, nem conseguiu empatar, o Bahia conseguiu. Perdeu pro São Paulo, que ajudou muito o Vasco, o São Paulo, e agora perdeu pro último colocado, o América de Minas, que quase ganhou do Vasco também, dentro de São Januário. Então, o torcedor, claro, você que tá aí do outro lado, a gente, claro, o Vasco só depende dele, né? E é isso que preocupa a gente, porque esse time do Vasco aí, pelo amor de Deus, os caras não jogam. Esse Paulinho, horrível. Que jogador achado que nada. Porque muita gente falou, nossa, Paulinho só iludiu o torcedor. Só iludiu. Fez aí algumas partidas boas, né? Correndo muito, se desdobrava ali em campo. Cara, a produção dele ele começou a jogar muito mal depois que o Paê chegou no time do Vasco. Ah, porque mudou de posição. Cara, o cara tá ali jogando na mesma posição. Entra, joga na posição dele e não tá fazendo nada. Horrível em campo, Paulinho, né? Aí, pelo amor de Deus, cara, para! O treinador insiste em colocar Jair. A mudança dele para colocar o Vasco para frente, não gostei, Ramon Dias. Você tinha que desfazer desse esquema de 3 zagueiros. Aí você me coloca Jair e Payet. Só que, pelo amor de Deus, Jair pelo Zé Gabriel. Pô, você tá de brincadeira. Vão tirar. O Robson Bambu não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Vasco, nem de ficar no banco. Para de colocar esse cara, para de insistir com o Robson Bambu, pelo amor de Deus. Aí o Vasco não consegue ir para frente, meio de campo totalmente perdido. Ó, Vasco permanecer na primeira divisão, ter que refazer esse meio de campo para a próxima temporada. O meio de campo do Vasco é horrível. Tem gente querendo que renova com o Zé Gabriel, pelo amor de Deus. Eu trouxe até notícia aqui que o Vasco quer renovar com o Rossi, com o Zé Gabriel. Tá de brincadeira. O Rossi vai torcer pro Vasco na arquibancada. Ele é torcedor hoje do Vasco. Porque jogar não tá dando mais. Rossi, sem condição nenhuma. Entrou mais uma vez, fez jogo horroroso. Não dá pro Rossi jogar. Aí o Vasco só fica com uma jogada, cara. Só tem uma jogada do time do Vasco. Cruzar a bola pro Verratti. Cruzar a bola pro Verratti. Aí o Peck pega a bola, se embola todo, não consegue tocar a bola pro cara, né, Peck? Pelo amor de Deus também, né? O time do Vasco no meio de campo totalmente perdido. Marlon Gomes, né, que teve a oportunidade ali de tocar ou fazer o gol naquela bola lá, chegando no final do jogo, também chutou a bola para fora. É um jogador que também não consegue desenvolver o futebol no Vasco. Cara, o Vasco precisa mudar muito para esse último jogo, a postura desses jogadores, o psicológico desses jogadores para essa última partida. Porque
Porque futebol a gente já viu de tudo, né? Ah, o Bahia perdeu para o São Paulo, o Bahia perdeu para o último colocado, chega lá contra o Galo, um dos melhores times aí que está em cima na tabela, Paulinho jogando pra caramba, o Hulk, nem se fala, né? Os dois ali encaixe perfeito no Galo. Aí chega lá, o Galo pede 2-3-0 pro Bahia. Aí o Bahia se livra do rebaixamento. Olha só, olha a furada aí. Porque o futebol a gente, já, como eu disse, já viu de tudo, tudo pode acontecer nessa última rodada. Só que, como eu disse, o Vasco só depende dele. E é isso que deixa o torcedor, né, ali meio preocupado com a situação. Mas, cara, a gente ganhou uma sobrevida. Depois da derrota pro Corinthians, se o Bahia tivesse vencido o São Paulo, o Vasco já era. Né, praticamente nesse jogo aí contra o América, se o Bahia, né, fosse lá, pelo menos empatava, o Vasco já tinha caído. Então, o Vasco ganhou uma sobrevida, tem a outra oportunidade para vencer o jogo contra o Red Bull dentro de casa. O Vasco já vem com 2 derrotas seguidas. Não pode perder esse jogo para o Red Bull. É entrar esses jogadores com postura de ganhar o jogo, de ir para cima, de atacar o Red Bull desde o começo. Porque esse jogo, sim, é o último jogo no campeonato. Esses caras têm que dar a vida em campo pela torcida, que lota e mais uma vez esgotou ingresso antes mesmo, né, de sair aí em relação aos resultados. Então, o torcedor merece. O Vasco fica na primeira divisão. O Vasco só vai ficar também, né, por causa dos adversários que são pior. Conseguiu ser pior que o Vasco. O Bahia completamente entregando aí para o Vasco ficar na primeira. Mas, como eu disse, tudo pode acontecer. A gente espera, claro, uma vitória, uma mudança de postura desses jogadores do Vasco para vencer esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, se você acredita aí no Vascão, deixa um comentário aqui, eu acredito. É a última partida que o Vasco tem contra o Red Bull Bragantino, a partida decisiva aí para salvar, livrar o Vasco de vez do rebaixamento aí, né, para a próxima temporada, galera. Então, fique com Deus e vamos trazer informações até quarta-feira que o bicho vai pegar para essa última partida. Vasco e Red Bull Bragantino, galera. A decisão do Vasco aí no Caldeirão. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.